Ah, só acabei de ver que tem um teorema que eu acabei pulando que é importante. A gente vai mostrar que todo conjunto infinito possui um subconjunto infinito enumerável, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou testar agora um site novo, que eu acho que vai ser interessante para a gente, que é o Scratchwork, que permite escrever em tech e tal, e usar a mesa digitalizadora ao mesmo tempo. Vamos ver se vai dar certo. Então, só voltando aqui no teorema que a gente tinha pulado, mas eu vou retomar agora. Então, a gente vai mostrar que todo conjunto infinito, X possui um subconjunto enumerável, infinito, de esse conjunto. Olha, quando a gente coloca em cifrão aqui, aparece no modo matemático, tá? Então a gente consegue usar os comandos do LaTeX nesse site. Acho que fica bem interessante. É, Só tem um detalhe, para a gente demonstrar esse teorema, a gente usa um axioma da teoria dos conjuntos que a gente não costuma ver no curso. Na verdade, a teoria dos conjuntos a gente não vê no curso. Tem uma disciplina específica para isso que até estou pensando em propor como optativa. Esse axioma é o axioma da escolha, um axioma muito importante. Ele diz o seguinte: é uma família de conjuntos não vazios, tá? Uma família é uma coleção qualquer de conjuntos. Quer dizer, uma família se é uma coisa desse tipo aqui. Uma família aqui que os elementos, então, são conjuntos. E todos eles são não vazios. Deixa eu até escrever isso aqui. Simone não está conseguindo visualizar? Ah, opa, eu esqueci de apresentar, desculpa. Vamos ver se vai aparecer agora. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Joia. Pessoal, se quiserem falar alguma coisa, podem falar no microfone, que no chat aqui, às vezes eu não vejo, tá? Porque eu estou em outra tela. Professor, se o senhor achar melhor, eu posso ir lendo o que os colegas escrevem no chat, daí não vira bagunça de áudio. Uhum. Ah, joia, pode ser sim. Obrigado. Pode ser? Maravilha. Então tá. Olha, que eu falei? Esse teorema que a gente vai mostrar agora é que todo conjunto infinito possui um conjunto enumerável, tá? Então, se a gente pegar aqui um conjunto qualquer, deixa eu desenhar isso. Pegar um conjunto X qualquer, infinito, a gente sempre vai ter um subconjunto dele, então, dele que é infinito também e enumerável. Então, eu consigo fazer uma enumeração dos elementos desse subconjunto dele. Isso aí vai ser importante para a gente mais para frente. Tá.
Como eu falei, para a gente demonstrar esse teorema, a gente vai usar o axioma da escolha. Esse axioma diz basicamente o seguinte: se eu tiver uma família de conjuntos não vazios, então o produto cartesiano deles é não vazio. Ou, escrevendo de uma outra forma, de uma função escolha. Como é que eu posso escrever isso de uma forma mais simples? De uma função f. Essa função ela vai associar cada conjunto dessa família a um elemento desse conjunto. Tá? Então, a gente está fazendo uma escolha de um elemento de cada conjunto. Parece meio esquisito isso, mas o que eu estou falando é o seguinte. Eu tenho uma família de conjuntos, tá? Tem um conjunto. Tem um conjunto X aqui, um conjunto Y aqui, um conjunto Z aqui, um conjunto W aqui. X, Y, Z, W, e assim por diante. Uma família pode ser infinita, sei lá, a gente tem infinitos conjuntos, todos eles não vazios. Então, o que esse axioma está dizendo é que eu posso escolher um elemento, exatamente um elemento em cada um desses conjuntos. Um elemento X aqui em X, um elemento Y em Y, um elemento Z em Z, um elemento W em W. Tá? Isso parece uma coisa óbvia, mas não é óbvio não, tá? A gente não consegue provar isso usando os outros axiomas da teoria dos conjuntos. A gente precisa colocar isso como um axioma mesmo. Tá, a gente vai usar esse fato, esse axioma para provar esse teorema aqui. Deixa eu até repetir ele. Tá. Ó, a gente vai usar esse axioma logo na saída aqui do teorema, tá? Então é o seguinte, demonstração. Como esse conjunto ele é infinito, a gente vai pegar todos os conjuntos dele que são não vazios, tá? Então, para cada subconjunto vazio, eu vou escolher um elemento, vou chamar de x índice A, que está nesse conjunto A. Isso é possível pelo axioma da escolha. Então, eu tenho um conjunto x aqui. Isso é um conjunto x. Para cada subconjunto desse conjunto, digamos que é nosso conjunto A, a gente vai escolher um único elemento xa, que está aqui. Para outro subconjunto B, digamos, que esteja aqui, a gente vai escolher um outro elemento xb para um outro conjunto C. Eles podem ter interseção, tá? Não tem problema. A gente vai escolher o elemento xc. Quem me garante que a gente pode fazer isso é justamente o axioma da escolha. Para cada conjunto não vazio, a gente escolhe um único elemento em cada um desses subconjuntos. Beleza?
Tá. Então, isso, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai definir uma função agora. Definir uma função aqui para os naturais. O conjunto X, da seguinte forma. Olha, para cada número natural, eu quero associar um único elemento do conjunto X, tá? Deixa eu fazer o desenho aqui para ficar mais claro o que eu estou tentando fazer. Eu tenho os números naturais aqui. 1, 2, 3. E assim por diante. E aqui a gente tem o nosso conjunto X. Eu estou tentando construir um subconjunto enumerável. Estou tentando construir um x1, um x2, um x3, e assim por diante. Uma enumeração de elementos de x infinita. Tá? E esse conjunto enumerável que eu estou tentando construir. Como que a gente vai fazer isso? O número 1, eu vou ligar em que conjunto, em que elemento do x? Como é que a gente pode... Opa. Como é que a gente pode definir isso? A gente vai usar essa história de escolher cada elemento para cada subconjunto não vazio, escolher um único elemento. A gente faz isso. Então, quem que vai ser o meu x1? Ou melhor, o f de 1. Quem que vai ser meu x1 aqui? O f de 1, que eu vou chamar de x1, é justamente o elemento do conjunto escolhido no conjunto x inteiro. Olha, lembrando, para cada subconjunto não vazio, a gente escolheu um elemento, certo? O x, ele é um subconjunto dele mesmo, não é? Então, no x, a gente está escolhendo um elemento x, que pertence a esse conjunto aí. Tem um x aqui. E esse elemento eu chamei de x1. Tudo bem? É alguém que eu escolhi. Está definido o x1. Agora eu vou definir o x2. Meu f de 2. x2. Quem que é o x2? Vai ser um elemento que eu escolhi num subconjunto do x. Que é quem? É o elemento. Eu peguei o x1 aqui. O que eu vou fazer com ele? Eu vou excluir ele, vou desconsiderar. Ainda sobraram infinitos elementos. Certo? Por quê? Porque o conjunto x é infinito. Então, nesse conjunto que eu sobrou, eu vou escolher um elemento, que eu vou chamar de x2. O x2 vai ser o elemento x do conjunto x, tirando o elemento x1. Eu tirei o elemento que eu escolhi antes, daqueles que sobraram, eu escolhi um x2. E assim por diante. Dos que sobraram, eu vou escolher um x3, que seria o elemento escolhido do conjunto x, tirando o x1 e o x2. E assim por diante. Então, meu f de n vai ser o xn, que é o elemento escolhido do conjunto x, tirando todo mundo que veio antes. x1, x2, até o xn menos 1. Parece bem esquisito isso, mas a gente está só aplicando o axioma da escolha aí, tá? E o que a gente teve? Então, a gente tem infinitos números, infinitos elementos desse conjunto x, e fez uma enumeração deles. Fez uma função bijetora com os números naturais. Bijeção do conjunto n para esse subconjunto aí, x1, x2, xn. Tudo bem? Então, assim, eu vou chamar de E esse conjunto. x1, x2, até o xn, e assim por diante. Então, pronto. Esse conjunto ele é um subconjunto enumerável infinito
infinito de x. E é só isso. Esse teorema ele é importante porque ele diz que qualquer conjunto infinito ele tem, de uma certa forma, uma cópia dos números naturais ali dentro. Então, os naturais seriam o menor conjunto infinito possível. Sempre que a gente tiver um infinito, vai ter uma cópia dos naturais ali dentro. Tá? Bom, então voltando aí no ponto que a gente tinha parado ao passado, a gente mostrou que todo subconjunto dos naturais é enumerável, né? E aí eu falei que a gente ia voltar naquela história das funções injetoras e sobrejetoras. Tem a ver com a cardinalidade. Pessoal, essa tela aqui eu vou salvar depois, tá? Com uma imagem e colocar lá no Moodle. Para quem quiser copiar, enfim, escrever no caderno. Caso eu pule alguma coisa. Então vamos voltar lá nos corolários que eu tinha falado antes. Ou melhor, vou colocar como uma proposição isso. Essa proposição é muito parecida com aquelas que a gente viu na aula passada sobre os conjuntos finitos. Tá? A gente viu que... Só relembrando aqui. Relembrando. Se a gente tiver um conjunto X, um conjunto Y, finito, e se existe uma função injetora, de um conjunto X para Y, o que a gente pode falar do conjunto X? Ele pode ser infinito? Olha, tem um conjunto X aqui, um conjunto Y, tem uma função injetora daqui para cá, e eu sei que esse é finito, então ele tem um número finito de pontos. Eu posso ter infinitos pontos aqui em X? Olha, se a função ela é injetora, cada ponto do X tem que ser levado num ponto diferente do Y, né? Então eu posso ter no máximo a mesma quantidade de elementos de X, no máximo a quantidade de elementos de Y. Não posso ter mais. Então, se Y é finito, o X tem que ser finito também. Na verdade, é finito e não tem mais elementos que o Y. E para a sobrejetora, como é que funciona? Para a função sobrejetora, como é que era o resultado? Para a sobrejetora, digamos, tem de novo dois conjuntos x e y e uma função g sobrejetora. Nesse caso, quem que tem mais elementos? O x ou o y? Eu posso ter, por exemplo, sei lá, três elementos em y e só dois em x? Eu consigo uma função sobrejetora assim? Não dá, né? Porque se eu tivesse isso, esse ponto viria com esse, por exemplo, esse com esse, e ficaria sobrando gente aqui. Não tem função sobrejetora. Então, no caso de existir uma função sobrejetora de x para y, quer dizer que x tem menos elementos que o y, ou no máximo a mesma quantidade. Não, desculpa. O x tem que ter no mínimo a mesma quantidade de elementos de y. Não pode ter menos. Então, a cardinalidade aqui do y tem que ser menor ou igual que a de x. Ou, resumindo aqui,
que a gente tinha falado aqui. Se o x for finito e tiver uma função sobrejetora de x para y, então o y tem que ser finito também, senão vai ficar sobrando gente aqui. Então, se x é finito, e se existe uma função g de x em y sobrejetora, então o y é finito. A gente vai ver agora resultados análogos, em vez de falar de conjuntos finitos, a gente vai falar de conjuntos enumeráveis, tá? O que a gente vai trocar aqui? A gente vai fazer o seguinte: supondo que o y é um conjunto enumerável, se existe uma função injetora de x para y, a gente vai concluir que x é enumerável. E aqui é a mesma coisa. Essa caneta aqui está dando umas travadas, às vezes eu não consigo descer a página. Só um pouquinho. Só um pouquinho que deu uma travada aqui, pessoal. Pronto. Então aqui na outra é a mesma coisa. A gente vai trocar aqui então o finito por enumerável. Se o x for enumerável e tiver uma função sobrejetora de x para y, então o y vai ter que ser enumerável também. As demonstrações aqui, na verdade, são bem simples. É só ver a questão de composição de funções e lembrar a definição de conjunto enumerável, tá? A ideia é fazer a composição de funções para ter objeções aí que sejam úteis para a gente. Tá, vamos lá, então. Vou reescrever esses resultados aí que a gente vai provar. Então, primeiro, é uma função injetora de x para y. Então, se o y for enumerável, então o x é enumerável. Só que você tem que lembrar da definição de conjunto enumerável. O que é um conjunto enumerável? X ele é enumerável se ou ele é finito, ou ele tem uma abjeção com os naturais, tá? Então, essa enumeração seria uma coisa desse tipo.
Na verdade, a gente costuma escrever de n para x. Então, cada ponto aqui, 1, 2, 3, dos naturais, a gente associa a um ponto x1, x2, x3, e é uma bijeção, né? Então, não fica sobrando ninguém. A gente está fazendo uma enumeração dos elementos de x. Então, ou o conjunto é finito, ou tem essa bijeção dos naturais. Isso significa dizer que o conjunto ele é enumerável, tá? Bom, então, vamos lá. A gente quer mostrar que se o y é enumerável, existe uma função... Opa, faltou escrever aqui. Função injetora. Função injetora. De x para y, e o y é enumerável, então x é enumerável. Tá. Primeiro caso, digamos que o y seja finito. Ele é enumerável, né? Então, ou ele é finito, ou tem bijeção com os naturais. Então, caso 1. Digamos que o y é finito. Nesse caso, o que a gente pode concluir? Tem uma função injetora aí de x para y. Injetora de x para y e y é finito. O que a gente pode falar do x? A gente já mostrou na aula passada que se tem uma função injetora de x para y e y é finito, então x tem que ser finito também. Todo conjunto finito é enumerável. Então, nesse caso, já acabou. Não tem nada para demonstrar. Então, nesse caso, um f de x para y injetora, então x tem que ser finito também. E todo conjunto finito ele é enumerável por definição. Neste caso aí, acabou, não tem nada para demonstrar. O que tem que demonstrar é o caso onde tem bijeção com os naturais, né? Esse é o nosso caso 2. Existe uma bijeção. Não é de G essa bijeção? Os naturais aqui do conjunto Y. Então, nessa situação, a gente tem o seguinte. Eu tenho aqui a função f de x para y, que é injetora. Então, a gente sabe que ela é injetora. E eu estou falando que tem uma bijeção aqui de n para y, né? Dos naturais para y. Então, aqui tem meus números naturais e aqui a função g. Olha, nesse caso, a ideia é tentar fazer uma composição de funções aí para tentar fazer uma bijeção do conjunto x com os naturais ou para um conjunto finito, tá? E daí isso vai concluir que o conjunto x é enumerável.
para mostrar que o x é numerável, ou ele tem uma objeção com os naturais, ou ele é finito. É isso que a gente tem que mostrar. Tá, alguma ideia como é que a gente pode fazer isso? Isso já é uma objeção. Olha, primeira coisa, eu quero fazer composição de objeções, tá? Do jeito que está aqui, eu não consigo fazer a composição dessas duas funções porque o sentido das flechas aqui está ao contrário, né? As duas chegando em y. Então, para consertar isso, eu poderia considerar, por exemplo, como essa função é bijetora, eu posso pegar a função inversa dela, né? Toda função bijetora tem inverso. Pega a função g menos 1 daqui para cá. Então, agora sim, eu posso fazer a composição dessa daqui com essa. Aqui de x para n, certo? Essa função f de x para y, ela é bijetora? A princípio, não. Ela é só injetora. Eu não sei se ela é sobreinjetora também. Para consertar isso, o que a gente faz? Olha, cada ponto x aqui, ele está sendo levado num ponto de y diferente. Cada ponto aqui é levado num ponto diferente. Pode ser que sobrem pontos aqui que não são levados em ninguém. O x não leva ninguém aqui nesses pontos, certo? Então eu vou me preocupar só com esses pontos aqui que são a imagem de alguém. Essa é a imagem da função f. Tá? Então chama esse conjunto de a imagem da função f. Vamos lá. De A, esse conjunto aqui, que é a imagem da função f. O que é a imagem de uma função? São todos os pontos aí no contradomínio, mas que existe certo x. X é o quê? Fx igual a y. É a imagem da função f, tá? É esse subconjunto aqui de y. Agora, se eu pensar que a função f, ela não está indo mais de x para y, ela está indo de x para o conjunto A. Eu não posso dizer que ela é bijetora? Ela continua sendo injetora, porque a função f é injetora, e a imagem agora é igual ao contradomínio, se eu pensar que a função f. Função f saindo de x para o conjunto A, agora ela é injetora e sobreinjetora, né? Não vai sobrar ninguém aqui na imagem. Uma função bijetora. Agora, fazendo a composição aí da função f com a função g a menos 1, eu não tenho uma bijeção? Daqui para o conjunto A. Do conjunto A para um subconjunto aí dos naturais. Conjunto B. Quem que é esse conjunto B? Deixa eu escrever aqui. B, ele vai ser a imagem da função g a menos 1 desse conjunto A. Tá? É meio esquisito, mas é isso. Eu estou querendo fazer composição de bijeções aí, tá? Então, B vai ser a imagem de G na menos 1, ao invés de G. Esse aqui é um subconjunto dos números naturais. Ah, não, desculpa, não é a imagem
da função g-1, é a imagem da g-1 aplicada nesse subconjunto A. Então, eu vou ter que escrever de outro jeito isso. Esses são todos os pontos. Pontos naturais. Mas que existe. Existe algum elemento aqui no conjunto A. Ao que a g-1 aplicada nesse ponto é igual ao ponto do B. É esse ponto aí. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui, nesse conjunto B, é só pegando esse conjunto A, esse conjunto A, aplicando a função g-1 e vendo a imagem dela. Então, a gente tem esse conjunto aqui. Tudo bem? O que a gente pode falar do conjunto B? Ele é um subconjunto dos naturais. Na aula passada, a gente mostrou que todo subconjunto dos naturais ele é enumerável. Então, a gente tem ou ele é finito, ou ele tem uma objeção com os naturais. Deixa eu escrever assim, então. Tá, vamos ver, resumir o que a gente tem até agora. A gente tem uma função bijetora aqui, de x para A. Tem uma outra função bijetora de A para B, que é a função g-1. Tá? Uma função f de x. Tá? A função g-1 de A para B são bijeções. O que a gente sabe sobre a composição de funções bijetoras? A composição de funções bijetoras é bijetora ainda. Então, essa função aqui, a função de g-1 com f, sai do conjunto x para n, para b, é uma bijeção. Tudo bem? E o conjunto B ele é enumerável. Então, ou ele é finito, e nesse caso o x é finito, ou ele tem bijeção com os naturais, e nesse caso o x teria uma bijeção com os naturais também. Vou fazer com mais detalhes aqui. Se B é finito, para começar, como B é um subconjunto dos números naturais, a gente mostrou que todos os conjuntos naturais é enumerável, né? Então B é enumerável. O que significa ser enumerável? Ou ele é finito, ou tem bijeção com os naturais. De novo, dividindo em dois casos aqui. Caso 1. B é finito. Se o B é finito e eu tenho uma bijeção dele com x, o x vai ser finito. Nesse caso, como existe uma bijeção
caso é o G menos 1 composta com F. A gente conclui que o conjunto X é finito. E se ele é finito, então ele é enumerável. Beleza? E o segundo caso é a mesma coisa. No segundo caso, ele tem uma abjeção dos naturais. Existe uma objeção de, sei lá, H, de B e os naturais. Os naturais para B. E aí, o que a gente faz agora? A gente vai ter mais um desenho aqui, ó. Eu tenho agora uma bijeção aqui dos naturais do conjunto B, que eu chamei de H. Olha, a ideia é, de novo, fazer composição de funções, tá? Eu tenho uma função f para cá, uma g menos 1 para cá. A h, ela está no sentido contrário, então, para consertar, vamos considerar a função h menos 1. Aí fica todo mundo no mesmo sentido, né? Agora eu posso fazer a composição da h menos 1 com a g menos 1 com a função f. Então vai ficar de x para n. Então, ó, bijeção composta com bijeção, composta com bijeção. Então, nesse caso, a função seria a h menos 1 composta com a função g menos 1 composta com a função f, saindo aqui do conjunto x e chegando no conjunto n. Isso é uma bijeção. Então, tem uma bijeção de x para n, e isso significa que o x ele é enumerável. Enumerável e infinito, nesse caso. Beleza? Então, pronto, essa daí é a demonstração do teorema. Eu sei que está bem confuso ainda, mas eu sugiro para vocês tentarem refazer essa demonstração em casa, desenhando aí os conjuntos, entendendo o que está acontecendo, por que é bijeção, por que é sobrejeção, por que são bijetoras as funções. Então, concluindo, se a gente tiver um conjunto que ele é enumerável, aqui o contradomínio, e a função for injetora, isso quer dizer que o x tem que ser enumerável também. E tem um análogo para a sobrejetora. Sobrejetora é o contrário. Se eu tiver um conjunto enumerável e uma função sobrejetora de x para y, então o y tem que ser enumerável, tá? É só um corolário dessa outra proposição aí. Vou colocar aqui como corolário. Então, pegar uma função sobrejetora de x para y. Se o x for enumerável, então o y é enumerável também. A demonstração aqui fica bem simples, porque eu vou fazer só um desenho, tá? Eu tenho uma função aqui, g de x para y. Uma função g que ela é sobrejetora, tá? Eu não sei se ela é injetora. Opa, faltou esse aqui, ela é sobrejetora. Dizer que ela é sobrejetora significa dizer que qualquer ponto que eu pegar aqui
no conjunto Y, existe algum elemento em X que é elevado nesse ponto pela função G, certo? Qualquer ponto que eu pegar aqui, vai existir um outro em X que é elevado nessa função. Claro que esses pontos não são únicos, né? Eu posso pegar dois pontos diferentes em X e levar aqui no mesmo ponto de Y. 2, 3, até infinitos. Então, a ideia aqui é tentar usar a proposição anterior, tá? Eu tenho uma função sobrejetora de x para y. Eu sei que o x é enumerável. A ideia é tentar criar uma outra função, no contrário, de y para x, que seja injetora. Aí, como eu sei que o x é enumerável, eu vou concluir que y é enumerável pela proposição anterior. Foi isso que a gente mostrou, né? Se eu tiver uma função injetora e o conjunto de partida for enumerável, então o conjunto de chegada é enumerável também. Eu consigo construir uma função injetora aqui do y para o x? Eu consigo. De novo, a gente tem que usar o axioma da escolha aqui, mas vamos falar só o seguinte. Para cada ponto aqui do conjunto y, eu consigo escolher um ponto x em x que é levado pela função g no conjunto y. A gente faz essa escolha aqui. Eu teria duas escolhas possíveis, escolhi uma delas, nesse exemplo aqui. Aqui, de novo, eu poderia levar nesse ponto ou nesse. Eu vou escolher um deles e levar. Isso constrói uma função h, que é uma função injetora. Tá? Se eu pegar dois pontos diferentes aqui, eles sempre vão ter imagens diferentes. Porque se a imagem fosse a mesma, quer dizer que a função g levaria o mesmo ponto em dois lugares diferentes. Isso não é uma função. Então, isso define uma função injetora de y para x, de y para x. O x ele é enumerável, então o y é enumerável também. Pela proposição anterior. Bem, pessoal, então já deu o nosso horário, vamos parar por aqui. Eu vou postar essa imagem aqui das coisas que eu escrevi lá no Moodle. Então a gente continua na próxima semana, bem? Então, bom final de